Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu ser, para nossa sequência playlist Bioquímica Celular. Estudamos anteriormente água, sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios e agora eu gostaria de apresentar os ácidos nucleicos, moléculas informacionais extremamente importantes para o funcionamento celular, para o controle da síntese de proteína, da multiplicação das células, essencial para o seu estudo, para Enem, para suas provas escolares, para vestibular, para concurso público. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, sua dúvida e eu respondo mais rápido você. Ácidos nucleicos. Dois. De cara, você tem que saber que os ácidos nucleicos são representados pelo DNA ou ADN e pelo RNA ou ARN. Ácido desoxirribonucleico ou DNA, ácido ribonucleico ou RNA. Se uma questão perguntar para você assinale a alternativa que contenha um ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Geralmente o nome ácido nucleico faz uma referência ao estar no núcleo. Historicamente foi descrito lá no núcleo das células inicialmente, uma substância chamada nucleína, e essa substância era rica em nitrogênio e fósforo, e depois, com o passar dos anos, a gente vai detalhar esses componentes. Mas aqui, na nossa biologia básica, depois no avançado, eu conto a historinha de cada um deles com os seus detalhes. Eu quero que você lembre que eles são polinucleotídeos. São formados por unidades menores, como se fossem tijolinhos, chamados de nucleotídeos. Imagina que esse pincel é um nucleotídeo, esse outro pincel outro nucleotídeo, e aí a união de vários desses nucleotídeos formará um polinucleotídeo. Os ácidos nucleicos são os compostos orgânicos maiores encontrados maiores em tamanho, encontrados no interior das células. Então são as maiores moléculas intracelulares, maiores assim, tipo gigantescas, claro, que em nível molecular. Então maiores em relação ao seu tamanho. Se nós olharmos para o nucleotídeo, ele é o tijolinho formado por um fosfato, que vai dar uma carga elétrica negativa aos ácidos nucleicos. Tanto o DNA quanto o RNA tem carga elétrica negativa, e nós temos aqui no fosfato PO4-3 essa representação de carga negativa. Nós temos uma pentose, que você lembra que era um açúcar de 5 carbonos. Nós temos uma pentose e nós temos uma base nitrogenada. Essa pentose tem os seus 5 carbonos e geralmente a gente tem uma orientação. A base nitrogenada está ligada aqui no carbono 1, daí tem o carbono 2, o 3, o 4 e o carbono 5 fica um pouquinho deslocado. E a ligação ali com o fosfato. Então nós teríamos uma representatividade. Mas aqui na biologia básica eu não quero essa preocupação agora. Depois, na duplicação, depois, na síntese de proteínas, eu vou detalhar tudo isso. Aqui eu quero que você lembre de fosfato, pentose e base. Fosfato, pentose e base formam um nucleotídeo, que é um tijolinho, como se fosse essa parede. E aí vários desses tijolinhos formam o ácido nucleico. Então uma parede é um polímero e esse polímero é representado por várias repetições de monômeros, como a gente já viu anteriormente. E cada tijolinho seria um monômero. Então cada tijolinho, um nucleotídeo, e aí a parede ou o DNA ou o RNA. A pentose é um açúcar de 5 carbonos e no RNA nós temos a ribose. A fórmula era C5H10O5, ribose, ácido ribonucleico. A desoxirribose é a pentose do DNA, ácido desoxirribonucleico. Então nós podemos diferenciar DNA e RNA através da pentose. Ribose no RNA, desoxirribose no DNA. A fórmula da desoxirribose é C5H10O4 e a gente viu lá anteriormente na aula de carboidratos. A base nitrogenada é um composto que tem grande quantidade de nitrogênio. O nitrogênio vai dar essa caracterização a essa base. Ela pode ser chamada de uma base púrica ou uma purina, quimicamente formada por 2 anéis,
e uma base pirimídica ou pirimidina, quimicamente formado por apenas um anel. Essa base púrica, como tem dois anéis, também é chamada de base grande ou base maior. E a pirimídica, que tem apenas um anel, é chamada de base menor. Então, bases púricas e pirimídicas. E aí você tem cobrança sim em questões. Quais são as bases púricas? Então, o macete é água púrica. Água púrica, A e G. Escreve AG, AG púrica, AG púrica, e pirimídica ou pituquinha, citosina, timina e uracil ou uracila. Nós teremos essa diferenciação em relação à sua estruturação química. Purinas, dois anéis ou bases púricas, pirimidinas, um anel ou bases pirimídicas. E agora, as bases nitrogenadas servem para diferenciar também DNA de RNA. Se nós olharmos para o DNA, nós vamos identificar aqui uma base A, T, C e G. Aqui do RNA o Sócio não anotou, mas anota aí. Nós teremos A, U, C e G como bases nitrogenadas. O A representa adenina, o G, guanina e C, citosina. Então essas três, adenina, guanina e citosina, ó, adenina, citosina e guanina, adenina, citosina e guanina, são comuns aos dois ácidos nucleicos, tanto ao DNA quanto ao RNA. Agora, a base nitrogenada T, timina, é exclusiva do DNA e a base nitrogenada U, uracil ou uracila, exclusiva do RNA. Então a gente pode analisar o tipo de base púrica, pirimídica. Tem vários compostos nitrogenados e nós podemos usar as bases para diferenciar as moléculas de DNA do RNA. Se a prova te dá uma sequência, tem lá A, T, C, G, G, T, T, C, A. Tem T, bati o olhinho, tem timina. Opa, tá falando na molécula de DNA. A, U, C, G, G, C, U. Bateu o olhinho, tem uracil ou uracila, tá falando em moléculas de RNA. DNA e RNA são os dois exemplos de ácidos nucleicos. São encontrados na célula. Tem no núcleo. Se uma célula é procariótica, tem lá no citoplasma suas moléculas dispersas. Depois, na parte avançada, a gente vai identificar mais detalhes. Aqui, nucleotídeos 2, DNA, nucleotídeos são os tijolinhos que formam o DNA e o RNA. Então eu posso chamar eles de polinucleotídeos, sem problema algum. Ácidos nucleicos 2, o DNA e o RNA. Bases nitrogenadas, representado pelas letrinhas. Agora eu fiz uma sinopse aqui de algumas diferenciações importantes. O DNA é considerado, por exemplo, um material genético celular. Você vai falar, por que, Sócio, o DNA é um material genético? Porque ele pode ser transmitido às células filhas. Então, quando as células vão fazer a sua divisão, uma célula vai originar duas novas, ela transmite as moléculas de DNA para as células filhas. E as células filhas fazem cópias e transmitem para as outras células filhas. O DNA consegue organizar e comandar a síntese de proteína. Então, ele é considerado um material genético celular. Se eu olhar para o DNA, ele tem uma estrutura de dupla hélice, que no ano de 1953 foi descrita e Watson e Crick foram os dois cientistas mais famosos em relação à descrição dessa molécula. Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, também cientistas importantes que contribuíram. Mas a gente vai ver detalhes lá no avançado. Aqui eu só quero que você lembre de dupla hélice. Como se fossem assim duas fitas. Os meus dois pincéis, um nesse sentido, outro nesse, muitos nucleotídeos ligados uns aos outros e de repente isso enrola, como se fosse uma escada de cordas toda enrolada. No avançado a gente vai ver detalhes. Aqui uma dupla hélice. Se eu desenrolar a hélice e deixar esticadinha, imagina uma escada.
E aí você tem o corrimão da escada e os degraus da escada. Os degraus da escada vão ser representados pelo esse pareamento específico, que Erwin Chargaff observou uma quantidade dessas bases nitrogenadas num pareamento específico. Então, vamos para cá. Você tem duas fitas de nucleotídeos no DNA. Então, em nível celular, células, o DNA é uma dupla fita. Nessa fita, nós temos a base adenina, fazendo um pareamento específico com timina. Então, você vai lembrar A com T, pareamento específico, C com G, pareamento específico. Então, esse pareamento específico se repete. Num lado da fita tem adenina, do outro tem T, timina. De um lado da fita tem guanina, do outro tem T, citosina. Mas desse lado tem timina, sócio. Do outro lado tem T, adenina. Desse lado tem citosina, do outro lado, guanina. Então foi descrito, observado, um pareamento específico. E o Erwin Chargaff vai fazer uma, contagem da quantidade dessas bases nitrogenadas. Se eu contar quantas adeninas tem nessa molécula de DNA, uma molécula de DNA formada por duas fitas de nucleotídeos. Eu tenho duas moléculas de adenina. Põe 2 aqui. 2 mais guanina. 1, 2. 2 mais 2, 4. Citosina. 1, 2. 2. Timina. 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Então, esse DNA é uma dupla hélice ou uma dupla fita. O Erwin Chargaff foi analisando a quantidade de bases e foi identificando que era possível essa quantidade de bases com uma certa equivalência, e essa quantidade de bases diferenciava os diferentes seres vivos. Então a galera foi contando nas plantas, nos fungos, nas espécies de animais, e aí essa quantidade foi sendo observada. Então, pareamento específico foi depois uma sugestão legal. Watson e Crick para fazer um modelo de dupla hélice, para ele fazer cópia. Nossa, uma alegria estudar isso na parte avançada. Mas aqui eu quero de vocês a biologia básica. A adenina faz pareamento com timina. Essas duas representações, 2 tracinhos, são ligações de hidrogênio. Então, entre a adenina e a timina, 2 ligações de hidrogênio. Entre a citosina e guanina, 3 ligações ou pontes de hidrogênio. Então, isso se repete especificamente nessa dupla hélice. Se eu olhar para o DNA, eu identifico ele pela presença da desoxirribose e também pela base nitrogenada chamada de timina, com a sua exclusividade. Se eu cortar essa molécula aqui e representar aqui do ladinho para vocês, em nível molecular, eu tenho aqui, fosfato, pentose e base. Um nucleotídeo. Do outro lado, fosfato, pentose e base. Mas você vê que a casinha aqui, que é a pentose, ela está virada. Nós temos uma simbologia de representação. As cadeias de DNA são antiparalelas. Então, uma está num sentido assim, a outra está assim. Antiparalelas e ligadas através das ligações de hidrogênio. Então, esse nucleotídeo se liga ao nucleotídeo da outra fita aqui na base nitrogenada pela ligação de hidrogênio. Mas aqui tem um nucleotídeo, fosfato, pentose e base. Aqui tem outro nucleotídeo, fosfato, pentose e base. Esse nucleotídeo aqui liga-se a esse outro na mesma fita por uma ligação chamada fosfodiéster. Então, a ligação chamada fosfodiéster une nucleotídeos da mesma fita. A ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio une nucleotídeos de uma fita com a outra. Então, anotou aí no seu caderninho, na sua matéria? Ligação fosfodiéster une nucleotídeos da mesma fita. Ligações de hidrogênio unem os nucleotídeos de uma fita e a outra. São antiparalelas, essa representação da casinha virada naquela orientação que eu falei, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e depois um posicionamento contrário na outra fita. Então, eu gostaria dessa observação, também pensando em biologia básica. O RNA é produzido a partir de uma das fitas do DNA. O RNA ele é essencial para a produção das proteínas, na síntese de proteínas. Então, se eu comparar nas células,
O RNA tem uma fita simples. Ele é formado, ó, fosfato, pentose, base, um nucleotídeo. Aqui, fosfato, pentose, base, um outro nucleotídeo. Então, uma fita simples. Aqui eu representei A, G, U e C. Ok, uma fita simples. Então, se eu cortar isso aqui para analisar, eu vou identificar ligações chamadas de fosfodiéster, ligando um nucleotídeo a outro, um nucleotídeo a outro, um nucleotídeo a outro. Não vai ter ligação de hidrogênio aqui com outra fita. Por quê? Porque no RNA temos apenas uma única fita. Existem diferentes tipos de RNAs. Os 3 mais famosos são o RNA mensageiro. Cada 3 letrinhas nós chamaremos de códon no RNA mensageiro. RNA transportador, que vai transportar ou carregar aminoácidos para a síntese de proteínas, nós chamaremos de anticódons, a sequência de 3 letrinhas do RNA transportador, e o famoso RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos. O RNA mensageiro, como o nome sugere, carrega uma mensagem. Então, o DNA tem 2 fitas, uma delas serve de molde para produzir o RNA. Então, esse fenômeno nós chamamos de transcrição. O DNA servindo de molde para produzir o RNA. Independente do RNA que seja produzido, sempre eu vou chamar de transcrição essa produção. O RNA mensageiro, especificamente, possui uma mensagem, possui uma informação para produzir uma proteína. A sequência de 3 letrinhas, que são os códons, vão orientar a posição de aminoácidos nas proteínas produzidas. Mas vai ser um assunto lá para o nosso avançado. Esse número 1, o DNA, tem capacidade de fazer cópias de DNA. Isso a gente chama de duplicação, autoduplicação ou replicação. Também no avançado a gente vai ver, mas eu só quero o nome agora. DNA, capacidade de fazer cópias, duplicação ou autoduplicação. DNA com capacidade de orientar a formação de RNAs, transcrição. E o RNA com a capacidade de orientar essa formação da síntese de proteínas. E a isso a gente chama de tradução. Então, esses 3 nomes eu gostaria de implantar no seu telencéfalo: duplicação, transcrição e tradução. Só esse significado geral. Diferenças entre o DNA e o RNA. O DNA nas células tem 2 fitas, o DNA tem 2 fitas ou fitas, cadeias de nucleotídeos. Nós temos adenina, pareamento com timina. Timina, uma base exclusiva do DNA. E nós temos desoxirribose. Se eu olhar para o RNA, nas células, uma fita de nucleotídeos. Nós temos uracil ou uracila com uma base nitrogenada exclusiva. E nós temos a ribose. Então, esses 2, DNA e RNA, são os famosos ácidos nucleicos. Eu espero que você tenha me entendido. Se você tiver dúvidas, mande aí, deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações para a nossa próxima aula chegar o mais rápido até você. Bons estudos a todos vocês, meus seres!